Física. A distribuição da energia na Terra. E quais são as características ou condições da Terra que permite que haja vida aqui na Terra? Nossa, pergunta complexa. Todas as condições que haja vida na Terra, clima, solo, assim, quer dizer, toda uma, como eu falo, uma composição de fatores. Então, clima, solo, a atmosfera, né, a composição da atmosfera. Acho que a água é importante também? O mais importante, sem ela a gente não vive. A água é a coisa mais... seu futuro petróleo daqui a uns anos. A água. Sem ela não existe vida em nada. Não só da água, mas de vários outros recursos minerais, água e... Enfim, outros recursos minerais também são importantes para a vida, no caso. A quantidade de oxigênio, a quantidade de gás carbônico. Atividade experimental. Os raios de luz que saem do Sol e chegam na Terra são paralelos? Materiais. Um disco de 70 centímetros de diâmetro de papel amarelo colado sobre um papelão. Um disco azul de 6,4 milímetros, 150 metros de barbante, 2 espetos de bambu. Nesta atividade, representamos o Sol, o planeta Terra, e a distância relativa entre os dois na mesma escala. Representando os raios solares que saem das extremidades do Sol por 2 barbantes que atingem a Terra em uma localidade. Verificamos que o ângulo formado entre eles é bem pequeno, cerca de meio grau. Dessa forma, podemos considerar que os raios solares que atingem a Terra são praticamente paralelos. Atividade experimental. Os raios de luz que atingem a superfície terrestre. Materiais. Uma bola de isopor de 20 centímetros de diâmetro, uma lanterna de LED, 2 folhas de papel A4. Os raios solares que chegam à Terra são praticamente paralelos, devido à enorme distância Sol-Terra em relação às suas dimensões. Se a Terra fosse plana, a fração iluminada na superfície seria a mesma para todas as regiões. Para uma Terra esférica, a energia solar não chega igualmente a todas as regiões. Na região próxima ao Equador, uma mesma quantidade de luz atinge uma menor área do que em outras regiões da Terra. Essa é uma das razões da existência das estações climáticas. Estações do ano. Materiais. 4 bolas de isopor de 15 centímetros de diâmetro, 4 suportes com hastes de ferro com arame, parafuso de fixação mais prego. Uma cartolina com 2 furos circulares de 2 centímetros de diâmetro. Um retroprojetor, um papel A4 colado num papelão. O fato do eixo da Terra ser inclinado em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol provoca as 4 estações do ano. Numa primeira posição, no hemisfério norte, a incidência de luz solar atinge uma área menor e, portanto, a temperatura tende a aumentar. A duração do dia nesta região é maior do que em outro hemisfério. É verão no hemisfério norte e inverno no sul. Numa segunda posição, nos hemisférios norte e sul, a incidência de luz solar atinge uma mesma área e, portanto, a temperatura é a mesma nas duas regiões.
A duração do dia nessa época é igual para todos os locais da Terra. Temos as estações de outono e primavera nos dois hemisférios. Na terceira posição, no hemisfério sul, a incidência de luz solar atinge uma área menor e, portanto, a temperatura tende a aumentar. A duração do dia nessa região é maior do que no outro hemisfério. É verão no hemisfério sul e inverno no norte. Na quarta posição, nos hemisférios norte e sul, a incidência de luz solar atinge uma mesma área e, portanto, a temperatura é a mesma nas duas regiões. A duração do dia nessa época é igual para todos os locais da Terra. Temos as estações de primavera e outono nos dois hemisférios. Áreas de água e terra. Materiais. 2 moldes de planisfério terrestre em EVA. 2 moldes de quadrados com áreas da terra e da água. 1 quilograma de esferas de chumbo. Completar com as esferas os baixos relevos. E depois despejar num plano, medindo a área com as réguas em L e as planas, formando quadrados, comparando as áreas de terra e de água correspondentes. No modelo representando o planisfério da superfície terrestre, destacamos a área total aproximada de água e de terra. A quantidade de esferas é proporcional à área ocupada. Pode-se perceber que é grande a quantidade de água existente na crosta terrestre. Dos 510 milhões de quilômetros quadrados na superfície da Terra, nada menos que 71% estão ocupados pelos oceanos, mares e lagos. Isto é, quase 3/4 da superfície da Terra. Comportamento térmico da água e da terra. Materiais. 2 placas de Petri, 70 ml de água e de areia, 2 termômetros, 2 lâmpadas de 100 watts com boquilhas e fios de ligação, suporte para as lâmpadas, 2 Becker, um relógio. Este experimento visa mostrar a diferença entre o comportamento térmico da água e da areia. As lâmpadas estão simulando a radiação solar que incide sobre a superfície terrestre. Verifica-se que a água sofre uma menor elevação de temperatura do que a areia. Essa propriedade térmica das substâncias é denominada de calor específico. A água, possuindo maior calor específico, demora mais a esquentar e também demora mais a esfriar. Calores específicos. Água, 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Areia, entre 0,2 e 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. Consequência do baixo calor específico da areia. Em locais de pouca vegetação ou desérticos, verifica-se que a temperatura durante o dia é bastante elevada e durante a noite cai rapidamente. Isso é explicado pelo baixo calor específico da areia. Distribuição da energia na Terra pela água. Um fator importante para a manutenção da vida na Terra é o fato da temperatura média do planeta não sofrer grandes variações. Nosso organismo adoece quando sofre variações bruscas de temperatura. A água
possuem um importante papel na regulação térmica da Terra. A maior parte da superfície terrestre possui água. Como vimos, ela possui calor específico elevado e, como consequência, faz a temperatura oscilar pouco. Durante o dia, a água dos oceanos, rios e lagos demoram a esquentar sob os raios solares, e durante a noite, o processo de resfriamento é mais lento. Outra característica térmica importante dos materiais é o seu calor de evaporação, isto é, a quantidade de energia necessária para uma dada massa de substância evaporar-se. Comparativamente a outros materiais, a água possui alto calor de evaporação, necessitando grande quantidade de energia para passar para a fase de vapor. Ciclo da água. O ciclo da água é o processo pelo qual ela circula nos oceanos, rios e lagos até a atmosfera, de onde retorna à superfície continental, aos oceanos, lagos e mares e se reinicia o processo. Os oceanos são o principal reservatório de água do nosso planeta. Sob a ação da radiação solar, a água dos oceanos, lagos e rios aquece e evapora. Parte dela se condensará localmente em nuvens, outra parte será transportada pelos ventos para outras regiões. A água condensada nas nuvens volta à superfície como chuva, neve ou granizo, e outra parte retornará aos oceanos através dos rios ou percorrerá um trajeto subterrâneo. A maior parcela da água volta diretamente da superfície continental à atmosfera, seja por evaporação, seja por transpiração das plantas. A energia solar não chega igualmente a todas as regiões da Terra, cabendo à água fazer esta distribuição. Para que a temperatura terrestre não sofra grandes elevações, a água exerce uma excelente função na sua regulação térmica.